Olá, alunos. Espero que todos estejam bem, sabendo enfrentar essa situação diferente que todo o mundo está passando agora, né? E nós precisamos dar continuidade aos nossos estudos, nos organizar, trabalharmos de uma certa maneira para que a gente consiga sair dessa situação melhor, renascidos, revigorados em sabedoria, em saúde, em emotividade, em empatia em relação ao próximo. Espero realmente que estejam todos bem, não se preocupem, façam a parte de vocês, trabalhem de maneira digna dentro de casa, ou quem não puder ficar dentro de casa, que tome as suas precauções, enfim, vamos usar nossa inteligência, nossa sabedoria para enfrentar esse tipo de situação. Bom, a primeira coisa que eu vou falar para vocês é da diferença da filosofia ou do nascimento da filosofia. A filosofia, ela nasceu, os primeiros filósofos gregos, nós podemos dizer que eles eram naturalistas, porque eles buscavam explicações factíveis, com fatos descrevíveis na natureza. Eles buscavam, pela racionalidade humana, entender a natureza contra os mitos, porque a mistificação já trazia a resposta pronta dentro de uma tradição, assegurando o poder dos sacerdotes, assegurando o poder do jogo político e justificando as coisas tais como era, porque afinal de contas, mitologia, mito, que dá origem à palavra mentira, mas é a mitologia, a gente vê e fala, é mito, então é mentira, mas a mitologia era muito séria para os gregos, era a religião dos gregos, então foi uma busca do homem de compreensão das coisas para além da religião. Tá? Os primeiros filósofos são os filósofos chamados naturalistas. Vou colocar um texto curtinho para dar uma contextualizada aí para vocês. Tá? E vamos puxar aqui para a nossa questão, que é a questão da administração. Né? Como a filosofia pode nos ajudar com essas questões práticas, com essas questões da administração? Primeiro, a administração é uma ciência humana derivada da sociologia das organizações. Então, a filosofia ela vai nos ajudar, como toda forma de conhecimento, né? Então, vencer o senso comum, vencer aquilo que todo mundo fala, aquilo que as pessoas fazem de maneira irrefletida. Então, a filosofia vai lançar dúvidas, para depois lançar luzes sobre aquilo que deve ser feito. Então a filosofia é muito importante, por exemplo, num momento como de crise como esse que nós estamos passando, para falar assim, olha, calma aí, é desta maneira que sempre fizemos, que devemos fazer agora, qual é a razão das coisas, né? Então a filosofia, ela tem uma chamada atitude filosófica. A atitude filosófica é uma atitude que requer um certo sentimento pueril de perguntar ingenuamente sobre o porquê das coisas de maneira pura, pueril mesmo, né? Pueril vem de criança e de pureza, né? Para nós depois duvidarmos das respostas já prontas e rompermos com o senso comum. Depois de rompido com o senso comum, a filosofia ela avança. Isso aí eu já adentro um pouco na metodologia de Sócrates, maêutica, a arte de perguntar, a dialética platônica, a questão de você justapor respostas ou ideias contrárias para chegarmos então futuramente nas discussões de Aristóteles, de uma filosofia mais ligada à lógica, à prática, a uma observação, uma filosofia parideira de ciências, porque para já Aristóteles, né, então quando você consegue lançar a pergunta, sistematizar a resposta dentro de uma universalidade, então a filosofia ela é muito útil, ela é muito urgente e necessária para que aquela resposta que serve para este conjunto de indivíduos, se ela servir para outros conjuntos de indivíduos, ela é uma ciência, ela é um conhecimento mais elevado. Então a filosofia, neste momento, ela é muito útil. A filosofia na administração é muito, muito útil como aquilo que oxigena, aquilo que traz uma inovação para a prática cotidiana da administração. Então, filosofar e estudar é muito importante. Muito obrigado, espero que a gente saia dessa situação mais estudiosos, mais interessados nas coisas, menos ingênuos, tá?
e que a gente saiba fazer as coisas com mais segurança e, claro, com mais amor ao próximo. Muito obrigado.